Sejam bem-vindos ao canal Alma em Evolução. O canal tem como premissa ensinamentos da doutrina espírita e reflexões para a evolução espiritual. Hoje vamos mergulhar em uma pergunta que atravessa os séculos, que desafia teologias e inspira corações. Quem foi Jesus? Não falaremos aqui a partir de dogmas ou visões religiosas tradicionais. Vamos explorar essa figura extraordinária à luz do espiritismo progressista, com base nos estudos e reflexões de 12 pensadores e cientistas que dedicaram suas vidas ao entendimento espiritual da realidade. Leon Denis, Gabriel Delane, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, William Crookes, Alfred Russel Wallace, César Lombroso, Herculano Pires, Deolindo Amorim, Carlos Embassai, Júlio Abreu Filho e Maurício de Castro. Cada um desses nomes nos oferece uma chave para compreender Jesus, não como um mito ou símbolo abstrato, mas como um espírito real, histórico e acessível, cuja missão e natureza transcendem qualquer rótulo. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e revelação. Leon Denis, discípulo direto de Allan Kardec, foi um dos principais sistematizadores do espiritismo após a morte do codificador. Em sua obra Cristianismo e Espiritismo, ele descreve Jesus como o modelo moral supremo, cuja vida e ensinamentos são o alicerce do verdadeiro espiritismo. Para Denis, o Cristo não é um ser mitológico, tampouco uma divindade inacessível. Ele é um espírito puro, o mais elevado que já passou pela Terra. Ele afirma: a moral do Cristo é a mais pura, a mais elevada que já foi ensinada aos homens. Denis explica que a doutrina espírita é o desdobramento racional e científico dos ensinos de Jesus. Ele escreve: o Espiritismo é o verdadeiro Consolador prometido, porque restitui ao Cristo sua grandeza e a sua doutrina, a sua pureza. Ele critica a deturpação dos ensinamentos originais do Cristo pelas instituições religiosas, que ao longo dos séculos envolveram a figura de Jesus em dogmas, rituais e mistérios. Denis defende que, ao compreendermos Jesus como espírito puro, vemos nele o guia da evolução moral da humanidade. Segundo Denis, o Evangelho precisa ser interpretado espiritualmente, pois suas palavras são cheias de simbolismos que apontam para verdades eternas. Ele nos convida a ver Jesus como um educador de almas, cuja missão foi acender a luz da consciência humana. Gabriel Delane, cientista e filósofo espírita, foi um dos primeiros a estudar os fenômenos espirituais sob uma ótica rigorosamente científica. Em sua obra, O Espiritismo perante a Ciência, ele apresenta Jesus como um espírito altamente evoluído, cuja missão ultrapassa os limites do dogma religioso. Delane escreve: a faculdade de pensar pertence ao indivíduo, abstração feita dos órgãos do corpo. Essa frase resume uma ideia-chave. A consciência é independente do corpo físico. Para Delane, Jesus possuía uma consciência altamente desenvolvida, fruto de inúmeras reencarnações e experiências evolutivas. Ele reconhece os milagres descritos nos evangelhos como fenômenos mediúnicos ou espirituais de alto grau, perfeitamente possíveis dentro das leis naturais do espírito. Assim, Jesus não violava as leis da natureza, mas atuava em um nível ainda incompreendido pela ciência comum. Delane acredita que Jesus conhecia profundamente essas leis e as utilizava para ensinar, curar e despertar consciências. Sua mediunidade superior era o instrumento de sua missão. Camille Flammarion, astrônomo e espiritualista francês, dedicou-se a explorar a relação entre ciência e espiritualidade. Em Deus na Natureza e outras obras, ele discute a imortalidade da alma como realidade científica e filosófica. Para Flammarion, Jesus foi o maior mensageiro dessa verdade. Ele afirma: a alma é imortal e sua existência continua além do túmulo. Flammarion via Jesus como alguém que compreendia profundamente essa realidade. Suas palavras sobre o reino dos céus, sobre a vida após a morte e sobre a reencarnação
são provas de seu conhecimento das leis espirituais. Jesus não veio para fundar uma religião, mas para ensinar o ser humano sobre sua origem, natureza e destino espiritual. Segundo Flammarion, suas parábolas falam à alma, despertando memórias profundas e intuições adormecidas. Ernesto Bozano, filósofo italiano e pesquisador meticuloso dos fenômenos espíritas, dedicou-se a analisar os relatos evangélicos à luz da mediunidade. Em sua obra, Animismo ou Espiritismo, ele mostra como os fenômenos realizados por Jesus são semelhantes, embora mais elevados, aos observados em sessões mediúnicas autênticas. Ele escreve: os fenômenos atribuídos a Jesus são manifestações de uma mediunidade superior. Para Bozano, as curas, os exorcismos, a transfiguração, a multiplicação de alimentos e até sua ressurreição são compreensíveis se entendidos como manifestações da interação entre espírito e matéria. Jesus seria um médium de tipo único, um médium consciente, com pleno domínio de suas faculdades e em sintonia absoluta com o plano espiritual superior. William Crookes, químico e físico britânico, foi um dos primeiros cientistas renomados a investigar os fenômenos espíritas com seriedade. Em Fatos Espíritas, ele relata materializações, levitações e comunicações espirituais que presenciou em laboratório. Ele escreve: as materializações observadas são evidências de uma realidade espiritual. Crookes mostra que os fenômenos atribuídos a Jesus, como andar sobre as águas ou aparecer após a morte, podem ser reais, não fantasias. O que falta à ciência comum é o reconhecimento da existência do espírito e de suas leis. Jesus, para Crookes, atuava com o conhecimento dessas leis. Sua autoridade moral e seu poder espiritual tornavam possíveis os fenômenos, não por magia, mas por domínio das forças sutis do universo. Alfred Russel Wallace, co-descobridor da teoria da evolução junto com Darwin, foi também um defensor da existência do espírito. Em seus escritos, ele sugere que a evolução não é apenas biológica, mas também espiritual. Ele afirma: Jesus representa o mais alto grau de evolução espiritual alcançado pela humanidade. Wallace via em Jesus o resultado máximo da evolução da consciência. Um espírito que, após sucessivas experiências, alcançou o ápice do altruísmo, da sabedoria e do amor. Para ele, o progresso da alma é a grande finalidade da vida. Jesus, então, é o modelo dessa possibilidade. Sua existência comprova que todos estamos destinados a crescer espiritualmente. Cesare Lombroso, médico e criminologista italiano, após estudar fenômenos mediúnicos, se convenceu da realidade do mundo espiritual. Em Hipnotismo e Mediunidade, ele analisa as manifestações atribuídas a médiuns e faz um paralelo com os feitos de Jesus. Lombroso escreve: Jesus possuía uma mediunidade excepcional, capaz de realizar fenômenos extraordinários. Para ele, Jesus era um médium com controle absoluto sobre as energias espirituais e fluídicas. Suas curas e predições não eram mágicas, mas o uso consciente de faculdades naturais do espírito. Lombroso mostra que, quando compreendidas em sua natureza verdadeira, as ações de Jesus não desafiam a razão. Ao contrário, ampliam nossa visão da realidade. Herculano Pires, considerado o maior filósofo do espiritismo no Brasil, dedicou-se a resgatar a pureza do pensamento kardecista. Em suas obras, ele destaca a figura de Jesus como a expressão máxima da consciência moral e espiritual humana. Ele afirma: Jesus é o espírito mais elevado que pisou na Terra, exemplo vivo da evolução espiritual. Para Pires, o cristianismo original é inseparável do espiritismo. Ele enfatiza que a doutrina de Jesus foi desfigurada pelas instituições religiosas e que o espiritismo tem a missão de restaurá-la em sua autenticidade. Pires apresenta Jesus como o modelo e guia da humanidade, não no sentido dogmático, mas como parâmetro de consciência, liberdade e amor universal. Deolindo Amorim, um dos maiores pensadores espíritas brasileiros,
defende a importância de compreendermos Jesus em sua dimensão histórica e espiritual. Em obras como O Espiritismo e os Problemas Humanos, ele destaca que o Cristo deve ser visto não apenas como um símbolo religioso, mas como um personagem real, cuja presença no mundo marcou uma revolução ética. Amorim afirma: Jesus foi uma realidade concreta, com um papel espiritual profundamente transformador. Ele aponta que o Espiritismo permite resgatar a figura de Jesus do dogmatismo e trazê-lo para um plano mais humano e acessível. Jesus é o Espírito que viveu entre os homens para ensinar com o exemplo. Sua pedagogia era vivencial. Sua autoridade vinha da coerência moral. Deolindo Amorim também ressalta que Jesus jamais impôs doutrinas, nem criou instituições rígidas. Sua mensagem era libertadora, destinada à consciência individual e à construção de um mundo mais justo. Carlos Embassarri, engenheiro e profundo estudioso do Espiritismo, investigou os ensinamentos de Jesus sob a ótica científica e filosófica. Em suas obras como O Espírito do Cristianismo, ele propõe que o Cristo conhecia as leis cósmicas em profundidade, sendo um mestre da ciência espiritual. Ele escreve: Jesus não era mágico, era sábio. Sua ciência transcendia a física e alcançava os princípios eternos. Para Embassarri, os chamados milagres são demonstrações do domínio que Jesus possuía sobre os fluidos e as vibrações. Ele operava transformações por meio da vontade aliada ao amor, numa sintonia com as forças mais sutis do universo. Jesus é apresentado por Embassarri como um espírito consciente de sua missão desde cedo, que se preparou ao longo de encarnações para guiar a humanidade. Sua linguagem simbólica falava às almas em diferentes níveis, permitindo múltiplas camadas de interpretação. Júlio Abreu Filho, autor de estudos instigantes sobre espiritualidade, traz uma abordagem cósmica para a figura de Jesus. Em sua obra, O Verbo se fez carne, ele trata o Cristo como um espírito de magnitude universal, cuja missão na Terra é apenas um dos capítulos de sua trajetória. Ele afirma: Jesus é um espírito solar, um emissário das mais altas esferas da criação. Para Abreu Filho, a presença de Jesus no planeta teve um propósito transcendental: ancorar um novo ciclo evolutivo. Sua influência ultrapassa o campo religioso, é energética, vibracional, modificando as estruturas do pensamento humano. Ele enfatiza que compreender Jesus é compreender nosso próprio destino como espíritos imortais. Sua encarnação foi um evento preparado por milênios e sua mensagem é válida para todas as civilizações em todas as épocas. Maurício de Castro, pesquisador e escritor espírita, aborda a missão de Jesus de forma integrada, histórica, espiritual e cósmica. Em seu livro Jesus, o Mestre dos Mestres, ele defende que o Cristo é o modelo de perfeição possível ao ser humano. Segundo ele, Jesus é a revelação viva da lei divina em ação. Castro mostra que a trajetória de Jesus é pedagógica. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio contém lições de renovação íntima. Sua cruz não é símbolo de dor, mas de fidelidade ao amor universal. Ele argumenta que Jesus não veio para salvar, no sentido teológico do termo, mas para ensinar o caminho da libertação pela consciência. Sua missão foi ativar em cada ser humano o potencial divino latente. Jesus, para Maurício de Castro, é o ponto de convergência entre o espírito e o cosmos. Sua mensagem é um código espiritual que ainda estamos decodificando. Ao final desta jornada pelas reflexões de grandes pensadores espíritas e espiritualistas, fica claro que Jesus, à luz do espiritismo progressista, não é um ser mitológico, nem uma divindade inatingível. Ele é o espírito mais elevado que já pisou na Terra, modelo, guia e irmão maior. Cada autor que analisamos nos mostrou uma face desse ser extraordinário: o educador moral, o médium perfeito, o sábio das leis espirituais, o missionário cósmico,
o libertador de consciências. Jesus é, ao mesmo tempo, história e transcendência, ciência e amor, humanidade e divindade em ação. Compreendê-lo sob essa ótica não é apenas um exercício intelectual, mas um convite à transformação pessoal. Que suas palavras despertem em nós o desejo de crescer, amar e servir. Até a próxima jornada de luz e conhecimento. Obrigado por assistir este vídeo. Considere se inscrever no canal, deixar o like e ativar as notificações.